Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Ciclo Anual de Estudos Astrológicos. A gente hoje vai ter o prazer, né, de estar conversando com a querida Bia Guerra. Boa noite, Bia. Boa noite, Romina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite. Ótimo, vai ser um prazer, né? Bate-papo sobre astrologia, né, com você, também uma grande amiga. Então, para quem está chegando agora, boa noite. Esse é o segundo encontro do Ciclo Anual de Estudos Astrológicos. Nesse segundo ano, nosso tema é Desvendando os Planetas. O último encontro a gente falou de Urano e esse a gente vai falar de Netuno. E esse encontro acontece uma vez por mês, né? Ano passado a gente falou sobre os signos a partir de uma ótica da mitologia, e esse ano a gente está trazendo os planetas, num formato um pouco diferente, né? Agora a gente tem trazido convidados para trazer essa contribuição sobre os planetas, e a Bia veio hoje para falar sobre Netuno, trazer a visão dela, a perspectiva dela sobre Netuno, né? E aí a gente vai ficar batendo um papo. Quem estiver chegando aí agora, boa noite. Deem um alô aí no chat para saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? E também, ao longo da apresentação, deixem aí suas perguntas que a gente vai conversando, vai responder, né, Bia? É interessante, sim, já podem deixar perguntas desde já, né, Romina? Isso aí, pode ir. Netuno tem muita coisa para falar sobre Netuno. É. E eu estou querendo trazer um ponto de vista como astróloga, como netuniana, né? Quase não entendo, pois é, quase não entendo de Netuno. Não, porque você acha que eu trouxe você para falar de Netuno à toa. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Assim, né? Insider information que você ainda me disseram que tem aí um trânsito forte de Netuno. Tem um trânsito forte de Netuno rolando. É. Na verdade, vários, né? Já começou, já tem um tempo, né? Vou ficar com ele um tempinho. Vou ficar com ele até quando ele tiver... Eu estava pensando nisso outro dia. Até quando ele tiver mais ou menos em 12 de Áries. Pois é, bastante tempo, né? Uhum. Bom, eu não sei se a gente espera mais um pouquinho ou vai batendo um papo sobre Netuno, né, Bia? Eu acho que é importante, para quem está chegando agora, a gente está começando o ciclo com os 3 transpessoais. Então, a gente já falou muito sobre Urano, né, no último encontro, vamos falar hoje sobre Netuno e mês que vem a gente vai falar sobre Plutão. Essa perspectiva dos transpessoais sai um pouco da lógica das questões da personalidade, né, Bia? O que você acha, assim, em termos de impacto no mapa dos transpessoais? Os transpessoais já entram para uma pegada mais geracional e eles sempre levam a pessoa para transcender as questões muito particulares de cada planeta pessoal, né? A pessoa é convidada a sair, vamos dizer, do mundano, né? Toda vez que ela entra em contato com o planeta transpessoal. Em especial, se ele faz algum tipo de aspecto com o Sol, com a Lua, por exemplo, né? E leva a pessoa para pensar a respeito da vida, para se aprofundar, leva a pessoa para algo que está fora do cotidiano, né? E é interessante também a gente pensar no ponto de vista planetário, né? A gente acaba pensando um pouco, né, Romina, quando a gente fala dos 3, porque como eles trabalham, né, eles têm seus tempos de translação maiores, então eles acabam afetando muito certas gerações e a maneira daquelas pessoas, como é que elas agem, como é que elas pensam. Então, é difícil falar dos transpessoais e não falar de alguma movimentação maior, de uma movimentação do coletivo, né? Sai dessa coisa muito personalizada, né? Muito pessoal, das questões mais mundanas para questões maiores, né? Sempre propondo reflexões maiores. E no caso do Netuno, em especial, né, eu penso muito nele como
um grande divulgador, dimensionador, impulsionador de sonhos, né? Sempre que você está falando do Netuno, você está falando dos sonhos de alguém, né? Se o Netuno é forte no planeta da pessoa, você está falando dos sonhos de uma geração. E é interessante a gente estar falando dele hoje, né? Tem aquela coisa que a gente tinha conversado sobre a retrogradação, né? Ele vai ficar retrógrado amanhã, ele está domiciliado, então tem várias coincidências que não são coincidências para a gente estar falando dele hoje, né? Pois é, e que aliás nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acho que a gente pode já ir começando com a apresentação, o que você acha? Porque aí Vamos! você vai passando pelos temas, depois a gente volta. E para quem chegou agora, boa noite. Boa noite. Deixem aí suas perguntas no chat, né, Bia? Podem já deixar. Eu vou compartilhar. Posso compartilhar agora? Acho que sim, vamos começar, então, né? Vamos lá, vamos começar. A gente vai costurando. Vou só colocar em tela cheia. Acho legal a gente falar por que Netuno, o solvente universal. Acho que é um ótimo começo. Que todo mundo faz. Sim. Por que ele é o solvente universal? Porque onde ele está transitando e onde ele mora no mapa natal de uma pessoa, tudo ele vai diluir. E o indivíduo ele tem que estar preparado para essa sensação de dissolução, porque, por exemplo, se ele faz um aspecto com o Sol, ali vai acontecer uma dissolução do ego num determinado momento da vida. Onde o Netuno passar, ele vai atuar de um jeito contrário, por exemplo, a maneira de Saturno. Saturno limita, coloca a pessoa numa espécie de quadrado, vamos dizer, em certas caixinhas, e o Netuno ele faz exatamente o contrário, leva a pessoa para uma sensação oceânica, ela está sem limites, né? Essa coisa até, Bia, que eu estava vendo, né? Se a gente pensar nessa relação dessa dissolução das estruturas, que também é isso, né? Acho que, não sei, Netuno dissolve essas estruturas, ou seja, com relação ao ego, então mexe muito com o Sol e com Marte e com tudo que é estabelecido, que é saturnino, né? Tudo que for muito fechado, tudo que for muito fixo. Se, por exemplo, a pessoa ela tem Saturno forte no mapa, ou ela tem muitos planetas em Capricórnio, né? Ela tem Capricórnio muito forte no mapa, é uma pessoa que já tem a tendência de temer justamente essa ação do Netuno, porque ela passa a ter medo de perder o controle, né? Como é isso? Como é que eu vou ficar sem as minhas estruturas? Mas, invariavelmente, independente, inclusive, do aspecto e do planeta que é impactado, por exemplo, ele vai trazer essa ação, né? Uma das ações que a gente vai falar depois mais especificamente, mas ele sempre leva você a refletir e, quem sabe, até depois de um trânsito de Netuno, você construir novos, né? Você fazer novas estruturas, mas sem ter mais esse receio de se entregar, porque onde ele passa e onde ele está no mapa de alguém, ele vai levar a pessoa para entrega, né? Não tem como ser diferente. O que é diferente é a quantidade de resistência que a pessoa vai colocar para esse movimento. Perfeito. Vamos falar um pouquinho dele em termos astronômicos, só para a gente conhecer um pouquinho, né? Umas curiosidades só que eu trouxe. Netuno foi descoberto em 1846, através de cálculos matemáticos, devido a perturbações gravitacionais na órbita de Urano. Não foi encontrado por observação empírica, diferente de outros planetas.
E já nesse momento, ele já se mostra, né, já na sua descoberta, um tanto diferente e um tanto enigmático e um tanto incompreendido, vamos dizer assim, né? É considerado um planeta gasoso, tem coloração azulada, em virtude da concentração de gás metano. Até o momento, foram identificados 13 satélites naturais, sendo os mais importantes Tritão e Nereida. A distância média de Netuno em relação ao Sol é de 4,5 bilhões de quilômetros. Seu movimento de translação leva cerca de 165 anos terrestres. Mais ou menos, tá, gente? Bem aproximado. Ele fica mais ou menos 15 anos em cada signo. Eu trouxe também uma pincelada de mitologia. Bia, essa Sim. coisa, inclusive, dos 15 anos, né? Se a gente pensar que isso também se reflete na passagem dele pelas casas, né? Ou seja, ele fica esse tempo todo em cada casa e a pessoa, na verdade, ao longo de uma vida, só vai sofrer esse trânsito assim, se a gente viver, né, em média 80, 85 anos, só vai passar por 6 casas. Por 6 7 casas. no máximo, né? Mais ou menos metade do mapa natal. E aí a gente vive uma parte da experiência, né? Justamente por ele ter esse movimento tão longo, né? Para a nossa perspectiva, né? E aqui do nosso entendimento humano, a gente não consegue ter a total experiência, né? Ele não faz o giro completo, né? Até certas pessoas, inclusive, não passam pela oposição, né? A oposição Netuno no céu com o Netuno do mapa, né? Elas passam pela quadratura da meia-idade, mas, dependendo da expectativa de vida, ela não vai ter a experiência da oposição Netuno-Netuno, por exemplo, né? Por conta dessa movimentação dele. É interessante de pensar isso. Que a gente não vai ter essa experiência completa, é só uma parte, dependendo da parte que for do mapa, por exemplo, se é trabalhada mais, vamos dizer, casas 1 até 6, é justamente a experiência mais mundana da pessoa, né? É interessante de pensar quais são os desafios, né, que a pessoa vai enfrentar ali naquelas casas com a passagem dele, né? Isso é muito interessante, né? Porque dependendo do quadrante ou do hemisfério que você falou, né? De 1 a 6, se ele passar, ele vai passar com essa ação dele dissolvendo, né, o ego e colocando em xeque as questões materialistas na questão da estruturação do ego, que são as casas de 1 a 6. Mas já se ele passa... Perdão, justamente as casas que achariam mais difícil, né? As casas que teriam alguma questão com relação a isso. Mas segue aí, Bia. Eu trouxe também uma parte de mitologia, só para a gente saber com quem que a gente está falando, né? Netuno, deus romano do mar, inspirado no deus grego Poseidon, é filho de Saturno e Reia, irmão de Júpiter e Plutão. Ao destronarem o pai, os irmãos fizeram uma partilha do universo. Júpiter ficou com os céus, Plutão com o mundo dos mortos e Netuno com os mares. Teve uma ocasião seguinte, né, que Netuno também entregou as terras para Júpiter, né, no segundo momento. O tridente, né, vocês estão vendo aqui nas imagens que eu escolhi, né, esse tridente dele foi um presente dado pelos ciclopes no fim da batalha de Júpiter contra Saturno e os titãs. Ele abala a terra, o oceano, criando terremotos e maremotos, assim como faz brotar água das rochas e do solo. Mora num palácio no fundo do mar Egeu. Netuno percorre os mares numa carruagem de cavalo, de cabeça de bronze e crina de ouro, seguido por milhares de seres como nereidas, hipocampos, delfins e ninfas. É patrono dos cavalos. Teve como principal esposa Anfitrite Manereida,
casal teve vários filhos monstruosos, conhecidos como tritões, perdão. Monstros marinhos com rostos humanos e corpos de golfinho. Netuno tinha várias amantes, com as quais foi pai de outros seres monstruosos, como a Medusa, por exemplo. Então, vocês vejam que tem todos esses seres, né, misteriosos, enigmáticos e monstruosos, né, seres que povoam a imaginação dos homens já há muito tempo. E engraçado que quando eu estava pensando sobre Netuno, né, para preparar esse material, eu lembrei também, inclusive, das grandes navegações. E fiquei imaginando, né, que todo esse povo aí das grandes navegações era todo mundo netuniano, porque a pessoa tinha que ter uma certa abertura, né, essa entrega de se lançar aos mares sem saber o que ia encontrar. E em muitas épocas as pessoas de fato achavam que elas iam encontrar seres assim, né? E você pode pesquisar, tem desenhos de mapas, né? Mapas das Américas e mapas de outras terras, né? Terras que só existiam na cabeça das pessoas e muitas povoadas por seres assim, né? Então, Netuno trabalha com uma parte do inconsciente coletivo que lida com esses seres um tanto inexplicáveis, né? Aqui, essa parte que eu estou representando com esse naufrágio, eu quis trazer para vocês logo de cara quais seriam as associações negativas que a gente pode fazer com o arquétipo do Netuno, especialmente porque, infelizmente, a humanidade ela tem maior facilidade para se conectar com esse lado negativo, né? Então, justamente para levar a gente na direção da transcendência, né, aqui na nossa conversa, eu queria começar logo com a parte mais complicada, né, complexa, né, todas as associações negativas que a gente pode fazer. Então, o que eu pensei de principal e mais especial? Drogas, ilusão, caos, complicações, traição, vícios, morbidez, perversidade, blefe, tráfico, venenos, depravação, letargia, decepção, clandestinidade, escândalos, angústia, pressão psicológica e jogos emocionais. E atuações no corpo físico, especialmente quando a pessoa está passando por um trânsito forte de Netuno e se ela tiver, né, peixes no mapa, né, se Netuno for um planeta importante para ela, questão de vícios, apatia, no sentido da pessoa, inclusive, ficar sem energia mesmo, ficar sem força vital para fazer as coisas. Suicídio, maus hábitos, transes, câncer, doenças desconhecidas, até aquele tipo de doença quando a pessoa não consegue ou tem dificuldade para encontrar o diagnóstico, fobias, coma, loucura, infecção, contágio e envenenamento. As associações positivas: mar, água, música, poesia, artes, sonho, parcerias divinas, misticismo, espiritualismo, mediunidade, refinamento, imaginação, inspiração, compreensão, êxtase, sensibilidade, conexão com o todo, amplitude, profundidade. E atuações de Netuno nos corpos sutis, do emocional em direção ao corpo espiritual. Psiquismo, produção de subjetividade, produção artística, assuntos da alma, fantasias, abstração, mistério, liberação de emoções. Agora, vocês vejam que
tem certas questões que eu coloquei aqui, por exemplo, misticismo e as fantasias. Não necessariamente elas vão ser vistas como algo positivo, né? Eu estou tentando trazer esses temas para um olhar mais generoso, né? De tudo que a gente pode falar sobre o Netuno, mas há quem possa considerar, por exemplo, o misticismo como algo negativo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, tudo que é exacerbado desde que Netuno entrou em Peixes em 2012, não foi? Foi 2012. Deixa eu dar uma olhada nas efemérides. Está com as efemérides aí, Romina? Para pegar uma cola? Então, sim, vai, continue aí que eu vejo aqui para você. Vê se é 2012 mesmo, se foi 2012 que ele entrou. Desde então, a gente viu uma profusão, por exemplo, de falsos gurus, né, os falsos profetas, muita coisa vindo à tona nesse sentido, né, do quanto que as pessoas se permitem e se permitiram, né, iludir por certas figuras, né, e eu imagino que isso ainda vai continuar rolando durante todo o trajeto dele, né, até 25, 26, né, quando ele vai entrar definitivamente em Áries. Então, tem essa questão aqui do positivo e do negativo. É interessante a gente trazer dessa forma mais dicotômica e tudo, mas tem nuances, né? E no caso de Netuno, sempre tem nuances. É difícil não ter nuance, é difícil ele não percorrer todos os espaços. Então, o que vai determinar se a influência é positiva ou negativa é o aspecto? Não acho, não na forma como eu enxergo. Como eu enxergo em mim, como eu enxergo nos clientes, né, de todos os mapas que eu já li, que são a amostra que eu tenho, né? E, em particular, as pessoas que são netunianas, o que é netuniana? É bom explicar, né? Porque eu vou ficar falando isso. É só a pessoa de peixes? Não é somente a pessoa de peixes. Pessoas que tiverem os planetas pessoais, né? Sol, a Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, em peixes, ou com aspectos importantes com Netuno, né? Se a pessoa ela tem ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, peixes. Se a pessoa tem Netuno próximo a essas áreas do mapa, né? Então, a gente diz que a pessoa é netuniana, ela tem uma questão ali destacada. Então, né, como a gente atrai cliente por semelhante atrai semelhante, então, o que eu vejo da amostra que eu tenho, assim, não é exatamente o aspecto que vai determinar a influência, mas sim a pessoa. Como é que ela faz uso daquilo, como é que ela está conseguindo entender, como é que ela está vivendo os desafios que o Netuno propõe. Em especial, essa questão de se entregar e se dissolver. O que você tem visto sobre isso, Romina? Eu acho interessante você falar sobre isso, que eu percebo também, que você até falou, a gente estava falando antes, como ele tem essa coisa muito desestruturante, né, de solução, de acabar com todas as certezas. Pessoas que têm mapa muito saturninas, né, ou com quadruplicidade fixa, quando sofrem um trânsito de Netuno, que traz essa necessidade de você se flexibilizar, aceitar, né? Você tem que meio que perder um pouco do protagonismo, aceitar que vão ter perdas a partir dessa dissolução do ego, mas não necessariamente serão perdas. Tem perdas materiais até acontece, né? Dependendo da rigidez da pessoa e da qualidade do aspecto. Mas ele é esse princípio desestruturante pela dissolução e também que demora muito a se revelar o que é, né?
se ele traz essa névoa, essa coisa nublada dele, da dificuldade que a gente tem para entender o que está acontecendo, né, das confusões, ele também demora muito para se revelar, que esse princípio da água, né, que ela vai desgastando muito lentamente. E aí eu fico pensando nessa contraposição com Urano que a gente falou com a Lica no mês passado, que ele desestrutura, não, ele rompe na hora, assim, na cara, não tem dúvida. Netuno é totalmente diferente, né? É aquela água que fica batendo na rocha durante muito tempo, desgastando, até que rompe uma barreira, né? Então, isso eu acho que para quem para quem tem um mapa muito saturnino ou um ego, com as bases do ego muito fortes, elas sentem mais, né? É muito mais difícil. E aquilo que a gente sempre fala, que a gente sempre conversa, né? Está passando por um trânsito de transpessoal, a melhor coisa que você tem para fazer é, primeiro, se flexibilizar e aceitar, porque quanto mais você lutar, vai ser pior, né? O tranco vai ser pior. E a outra coisa, isso eu ia te perguntar, eu acho que quando a gente passa por um trânsito de um transpessoal, a gente tem que se conectar com as coisas positivas, e como você falou, né, das associações positivas. Então, o trânsito de Netuno é se conectar com a criatividade, com a questão da imaginação, com a questão mais do sublime, do sensível, do romântico, da contemplação, para a gente ir se afinando com a energia do planeta. Você acha que isso dá uma segurada assim, no tranco que traz um trânsito mais difícil com o transpessoal? Acho até por questões pessoais, por já ter percebido isso. E o interessante da gente olhar esses trânsitos dos transpessoais no mapa, e em particular Netuno, justamente você conseguir se preparar para quem é em movimento. Você saber... Tudo bem que o Netuno ele vai se revelando aos poucos, né? Radicalmente diferente do Urano, que já mostra para você, né, na cara, né, já diz ao que veio. Netuno é como você estava explicando, ele é sutil, ele vai chegando aos pouquinhos. Mas se você começa a se focar no que esse planeta pode te trazer de positivo, você já prepara um terreno para que aquilo aconteça de uma maneira mais interessante para você. Você tem condição de, no caso dele, né, fazer um pequeno trocadilho e navegar junto com ele. Você tem como favorecer, você não vai ficar nadando contra a corrente, você vai ser a favor da corrente. Quando a gente tem conhecimento, né, a respeito do que o planeta pode trazer, você começa a se estimular. Então, sim, o trânsito de Netuno tem uma possibilidade criativa gigantesca, possibilidade de você se abrir para o amor em todas as formas, especialmente amor incondicional, você se abrir para a fé. Fé não no sentido religioso necessariamente, mas num sentido de você depositar fé na vida, de você conseguir entregar, né? Netuno é bem aquela coisa assim, deixa a vida me levar. Não tem como você tentar segurar o movimento que ele vai trazer. Primeiro, porque você não consegue enxergar direito. Quando o trânsito começa, é como se você tivesse com uma névoa diante dos olhos, que ela vai começar a ser removida aos poucos. Mas se você começa você mesmo, através de um desenvolvimento de consciência, você está preparado ali para aquele movimento, você colabora com aquilo, e aí você começa a navegar não mais num mar onde tem névoa. Você começa a ver para onde você está indo. Você vai a favor do movimento. Então, quando a gente tem consciência do que pode acontecer, especialmente esses aspectos positivos, as associações positivas, a gente contribui muito, né? Perfeito. E eu coloquei aqui para nós
ainda dentro dessa questão das associações, o que Netuno faz, né? Nessa etapa do ciclo, a gente está conversando sobre os planetas eles atuam, né? Eles agem de certas maneiras dentro do mapa da pessoa, por exemplo. Então, ações possíveis de Netuno. Netuno dissolve, transcende, amplia, aprofunda, inspira, inunda, agita, refina, amacia, ilude, confunde, aceita, redime. Eu chamei aqui de planeta não percebido, justamente por essa característica dele de chegando. Sua influência sutil, subreptícia, está mais disponível para aqueles que desenvolvem olhos de ver. E talvez seja por isso, além do que a gente já estava conversando, né, da pessoa ter questões de rigidez muito forte dentro do mapa natal dela, além disso, né, a gente vive numa realidade que não estimula esse desenvolvimento dos olhos de ver. Não estimula a pessoa a ser criativa, imaginativa, a usar a intuição. Tudo isso é colocado em segundo plano quando é falado. Então, Netuno se torna um planeta ainda mais complexo de lidar, né, para certas pessoas e para a maioria da sociedade, porque a gente não está habituado a trabalhar com quase que um hemisfério da vida que a gente acaba relegando, né, deixando, por exemplo, a pessoa pode passar a vida inteira, ela só entra em contato com Netuno, por exemplo, se ela for ao cinema, sabe? Ela deixa num espaço muito pequenininho da vida dela. Então, de repente, quando acontece um trânsito e ela é convidada, né, para perceber algo mais, talvez isso fique um pouco mais difícil, né? A pessoa não consiga vivenciar tudo aquilo que ela poderia vivenciar, experimentar, né? Achei muito interessante essa coisa dos olhos de ver, né? E aí fiquei pensando sobre essa chamada do Netuno por uma percepção que vai além dos 5 sentidos, né? Como se ele fosse um sexto, sétimo, oitavo sentido, porque ele é dessa percepção sutil da vida, né? Então, e fiquei pensando sobre essa coisa da gente viver nesses 200 anos, né, do elemento terra, que a gente sai agora para um elemento ar, mas que é muito pautado nos 5 sentidos, na questão muito material, né? Muito sensorial, muito mais da sensação, né? E ele convida a gente para conectar com algo mais sutil, né? A gente até pode usar o sensorial, mas ele sempre escapa um pouquinho, né? Essa questão que você está trazendo dos 200 anos de Terra, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a acreditar nisso aqui, né? Eu acredito nisso aqui porque a xícara existe porque eu posso segurar. A gente não acredita em outras esferas da vida que passam, né? Aí é o sexto, sétimo, sei lá quantos sentidos que quando você começa a se permitir essa sutilização, e na minha concepção é somente uma questão de permissão. Quando você abre essa porta, eu até costumo dizer isso muito para os clientes, para os seguidores e tudo. Se abriu essa porta, é uma porta que não tem mais volta. Quando você entra nesse mundo de Netuno, né, esse mundo maravilhoso, fantasioso, né, e, enfim, um mundo que a nossa sociedade considera como um mundo de imaginação, a partir do momento que você vai lá, coloca o seu pezinho e você se permite mergulhar, mesmo que não seja de cabeça da primeira vez, quando você se permite fazer isso, é um mergulho sem volta.
porque você abre a tua percepção para outras esferas. O que acaba acontecendo muitas vezes, como Netuno tem relação, por exemplo, com as substâncias, às vezes a pessoa, ao não saber lidar com as influências do planeta, ela acaba se entregando para algum abuso de substância, alguma coisa no sentido de escapar da realidade. Só que a grande proposta do Netuno é você dar esse mergulho para você entrar em outras camadas da realidade. Você não está fugindo de nada. Você, na verdade, está se abrindo para outras coisas que você não estava conseguindo enxergar. A história dos olhos de ver. Ô, Bia, a Temos Rosângela... perguntas? Não, ela comentou aqui, muito legal, assim, tem sol em peixes, estou sentindo bem essa sensação de névoas e coisas nebulosas. Sol em peixes, né? Inclusive, pode ser que ou já passou, ou está passando, ou vai passar por um trânsito de conjunção, né? De Netuno em cima do Sol. Você quer falar um pouquinho sobre, de repente, ou quer falar um pouco mais para frente, sobre, de repente, né, esse trânsito? A gente até falou, né? Dos trânsitos de Netuno, qual é o efeito dele, mas, de repente, em cima do Sol, brevemente. A gente pode falar um pouquinho mais para frente? Beleza. Eu tinha pensado em falar sobre isso, porque tem uma parte aqui do material que eu falo justamente dos planetas e casas. Aí, quando a gente entrar nos planetas, a gente já fala do Sol, por exemplo. Que eu acho que já é o nosso próximo slide. Deixa eu ver aqui. Sim. Tá, depois, a Fátima até falou, né? É muito interessante essa fusão entre mitologia e vida. E acho que até no final a gente até volta um pouquinho para justamente falar sobre essa contribuição, né, da mitologia para a astrologia, porque acho que tem essa conexão, né, com o inconsciente coletivo de tantas histórias, e eu acho que facilita a compreensão dos signos, né? Mas depois a gente, se você quiser, você dá aí seu depoimento. Sim, facilita a compreensão e também traz para a nossa vivência. É muito mais fácil a gente se relacionar com o mito, porque ele está falando de algo que se desenvolve nas nossas vidas. Então, a gente consegue fazer um link muito melhor e mais profundo com a mitologia, né? A gente fala disso depois, a gente volta. Netuno e os planetas pessoais. Em relações com os planetas pessoais da carta natal, Netuno impulsiona o indivíduo... tem um errinho que eu deixei passar. O indivíduo a entrar em contato com tudo aquilo que foge ao mundano. Netuno, por exemplo, dissolve o ego, que seria a questão, por exemplo, do trânsito pelo Sol, né, que eu vou falar mais um pouquinho. Conduz ao mergulho emocional, aprofunda as emoções, suaviza a agressividade e sutiliza a comunicação. Eu dei exemplos, né, esses exemplos com cada um, né, cada um dos planetas pessoais. E, no caso, a conjunção de Netuno com o Sol, a maneira como eu enxergo, né, uma maneira possível, né, de trabalhar com esse aspecto positivamente é justamente permitir que todas essas noções que você tem de identidade, elas sejam levadas para um terreno maior, vamos chamar de terreno, né? Levadas para algo maior, para talvez você descobrir que aquele sentido que você tinha de quem é você, de identidade, etc., né? Aquela velha pergunta, né? Uma pergunta filosófica, quem sou eu? Diante de um trânsito desse, né? Netuno em conjunção com o Sol, você se faz, não tem como não fazer essa pergunta. Mas a partir do momento em que você deixa essa confusão acontecer, né? Confusão entre aspas, né? A partir do momento que você experimenta, sem colocar um rótulo muito rígido nela, quando acaba o trânsito, você ganha um outro senso de identidade. Eu acho que o que assusta
muitas pessoas, quando elas começam a perceber, né? Porque quem é mais sensível começa a perceber o trânsito quando ele está chegando, né? Isso é muito comum de acontecer em consulta. Você explica uma coisa para a pessoa e a pessoa já diz: ah, mas eu já estou sentindo isso. Ah, mas já aconteceu isso. Isso que você está explicando já faz parte da minha realidade. Quanto mais a pessoa é desenvolvida no sensível, ela vai percebendo, em especial um planeta como Netuno. E o que dá medo, né, nessa questão da dissolução é, nossa, eu vou conseguir ter um ego de novo, por exemplo, eu vou conseguir ter um senso de identidade, eu vou conseguir atuar de novo na minha vida? Sim, só que com uma percepção muito mais ampliada. Como é que você enxerga isso, Romina? Essa questão com o Sol? Eu acho que tem essa coisa, esse desafio, né, do Sol ser a nossa identidade, e a questão egóica é muito forte, e do Netuno pedir, né, ele demanda uma dissolução, ou seja, você abrir mão dessa identidade, tendo em vista algo maior, algo mais profundo, e aí vem assim o grande tema, né, do transpessoal, ou seja, uma conexão com algo maior, com um amor universal, com um serviço ao outro. Então, acho que esse é o grande desafio, mas que eu acho que é muito enriquecedor para o Sol, né, para a nossa identidade, saber que existe algo mais importante do que só a gente, e entender, talvez, se a gente pensar o Sol como nosso destino, né, nosso Dharma, nossa vocação, porque ele está relacionado a tudo isso, que um trânsito de Netuno, ainda mais uma conjunção, eu acho que ele pode integrar, inclusive, o que a gente está fazendo aqui, é como se fosse um enlightenment, sabe? Assim, uma lanterna, assim, um holofote em cima do que você veio fazer integrado no Dharma, ou seja, não é só estou aqui para nasci, cresci, desfrutei dos prazeres, casei, procriei, trabalhei, ganhei dinheiro. Tá, não é isso. O Netuno fala que assim, tá, mas você está aqui para algo maior, você está aqui para um serviço maior, né? Ele tem essa conotação relacionada a peixes, que é do serviço a algo maior. Então, eu acho que ele pode integrar, sabe, o Sol. Eu acho que ele pode, é como se ele colocasse o seu trabalho, assim, o seu ser, o que você está fazendo aqui na direção, de fato, de conexão com algo maior. É isso que me veio, assim, você falando do Sol. Na direção da alma, né? Foi o que me veio com a tua fala. Perfeito, isso mesmo. Como se a pessoa fosse reorganizada. E aí, quando você se permite esse desapego, né, de quem você, até o trânsito começar, você achava que era, e depois que o trânsito termina, você descobre que você é muito mais. Não é que o que a gente acha que a gente é pouco, não é isso. Mas a gente é mais ainda. E quando você observa isso, você tem partes suas que são integradas, você tem partes da alma que chegam. E, na verdade, você ganha mais recursos. Aí eu acabo puxando um pouquinho a sardinha, porque eu não consigo enxergar como ruim. Eu tenho dificuldade para enxergar como ruim, porque você sai de um trânsito desse completamente repaginado, né? Ele tem essa coisa, né, de romper a estrutura, dissolver a estrutura, o que para o ego é extremamente assustador. Então, aí eu acho que tem um perigo para quem não tem a sua identidade bem, assim, estruturada. É tão doido isso, né? Porque, assim, quem tem ela muito bem estruturada talvez esteja mais preparado, mas não pode ser ao ponto de você ser totalmente rígido e apegado. Você tem que ter uma entrega, né? E, aliás, Bia, deixa eu te falar, assim, a Alexandra está perguntando o que você quis dizer com sutiliza a comunicação, assim, sutilidade na comunicação, você pode esclarecer para ela?
Sim, sim. É quando eu estava falando, né? Eu quis falar, trazer o LinkedIn com o Mercúrio, né? O que ele pode fazer com o Mercúrio. No caso, eu quis dizer duas coisas com sutilizar a comunicação. Primeiro, você estabelecer um link com outras formas de comunicação que sejam mais intuitivas, até no sentido de você receber mesmo insights e você acreditar nos insights, porque muita gente não se conecta ou tem dificuldade, né, para se conectar com a intuição, justamente porque ela foi muito desconstruída, vamos dizer assim, né? Não é algo que é valorizado pela sociedade, mas também esse sutilizar no sentido de você usar a sua fala de uma forma mais tranquila, mais suave, mais amorosa, né? Então tem esse sentido também assim de algo mais prático mesmo, né? Um aspecto do Netuno, né, com Mercúrio, lógico que a gente pode pensar no contrário, né? Pode trazer, inclusive, dificuldades de fala para a pessoa. Tem gente que tem questão, por exemplo, de gagueira e tem aspectos difíceis de Netuno com Mercúrio. E como é que a pessoa ela vai sutilizar aquilo, como é que ela vai superar, né? Como é que ela vai transcender as limitações que ela tem para ela conseguir se comunicar verdadeiramente. Então, são várias as formas de experimentar aquilo, né? Essa questão de sutilizar foi a que me veio de imediato, né, na cabeça, no sentido de trazer mesmo suavidade para todas as nossas comunicações. Falar mais com a alma também, falar com o coração. Alguma coisa assim. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de casas? Sim, sim, vamos. Então, vamos para casas. Tem mais perguntas de planeta aí no chat? Por enquanto, não. Tá, então vamos passear pelas casas. Netuno e as casas astrológicas. A casa onde Netuno se encontra no mapa natal está sujeita a experiências de natureza oceânica, abrindo a pessoa para uma realidade sensível ou gerando medo do desconhecido. Somente através de um profundo trabalho de autoconhecimento é que os assuntos da casa passam a navegar em águas mais calmas. E quando eu penso em casas, por exemplo, né, o que eu posso trazer para o pessoal ter uma ideia? É uma casa, vamos supor, a casa 2, né, que está ligada a Touro, no zodíaco natural. Né, uma casa de terra fixa, né, rígida, que está ligada às questões de sobrevivência, ligada também às questões de valores internos. O que acontece quando Netuno transita por ali? Ele vai justamente mexer com essas noções que a pessoa tem, né? Em especial de valor, porque o valor que a pessoa consegue lidar monetariamente falando, ele está profundamente ligado a questões mais sensíveis e internas. Se a pessoa ela for extremamente rígida, ela pode se sentir ameaçada, né? O que vai acontecer aqui, né? Porque o Netuno pode passar por ali e tirar todas as percepções que ela tinha, inclusive até do fazer, né? O trabalho no sentido de ser o ganha-pão, né? Na verdade, pode ser que seja uma bênção disfarçada, porque de repente a pessoa pode se conectar com aspectos mais criativos da personalidade dela e ela acabe fazendo dinheiro de outras formas, ou se valorizando de uma maneira mais profunda, né, em todos os sentidos, até mesmo em relacionamento. Então, tem formas da gente enxergar, e é importante
todo mundo entender que tem essa... A gente vive numa realidade muito bem e mal, certo e errado, né? Muito dicotômica, né? E de extremos. E o Netuno, ele se permite a esses extremos. Agora, ele tem uma capacidade de justamente passar por todas as nuances. Se a gente se abre para essas nuances, a gente não precisa viver os extremos. Teve um momento da tua fala, Romina, que você falou a respeito de perdas, né? Inclusive perdas físicas, e o grande temor da casa 2 é a casa 8, é a perda, é a morte. E isso pode se dar num trânsito de Netuno, né? Por exemplo, na casa 2, uma grande perda financeira, sim, mas eu costumo, né? Isso é uma crença minha, não sei se você compartilha dessa crença, se a pessoa ela está preparada, né, psiquicamente falando, né, para aquilo que vai acontecer, ela não precisa manifestar na realidade dela alguma coisa tão intensa, tão radical. É isso que eu quero dizer quando eu convido todo mundo para essa preparação para os trânsitos, né? Você acompanhar o que está se passando no teu mapa, para você entender os movimentos, especialmente num sentido de projeção de futuro, né? Não na questão de adivinhação, porque a astrologia é muito mais do que isso, agora num sentido de você se preparar para o teu crescimento, para o teu autoconhecimento, para os movimentos que estão vindo, como é que você vivencia o que está para chegar da melhor forma possível, como é que você se transforma na sua melhor versão. Não tem tanta gente que fala isso? Eu quero ser a minha melhor versão, né? Através do seu mapa, você tem como chegar nesse lugar. Eu acho que isso aí que você falou, né, do medo da perda, ainda mais numa casa 2, né, que é dos nossos valores, essa ligação tão, com tudo aquilo que a gente possui, né, e quer manter. E eu acho bom a gente falar aqui, né, Bia, que é uma coisa importante, que, assim, os trânsitos são modos de aprendizado e crescimento, né? Então, a gente não é para ninguém ficar morrendo de medo, apesar de a gente passar, né, por transformações e podem haver perdas, tristezas, acidentes, seja lá o que for, mas também pode haver várias situações, ainda mais com o Netuno, de grande maravilhamento. Mas, independente do que for, assim, um trânsito é uma chamada para um desenvolvimento, é uma chamada para o crescimento. Então, assim, no fundo, esse é o sentido. Mesmo as coisas desagradáveis, é porque tem alguma coisa para a gente aprender. Então, quando a gente acha que muda, né, esse drive, as coisas ganham um novo sentido. E é o que você falou, né? Assim, a gente está se preparando, se abrindo para as transformações que aquele trânsito vai trazer, né? Ainda mais de Netuno. Então, acho que é bom isso, assim, sua fala achei muito boa nesse sentido de não ficar se focando nessa perda, né? E aí a gente volta sobre a história, né, da sociedade, do elemento terra, que estruturou a sociedade e a forma como a gente vive, né? Ou vive até aqui, né? Que as questões físicas de acumulação de valores são tão importantes. E o Netuno é justamente se preocupa com outras questões, né? Do sublime, do sutil, do amor universal, de coisas que estão muito além dos palpáveis, né? É por isso que muitas vezes ele acaba sendo o grande outsider, né? Porque ele está tratando de valores que são muito diferentes dos valores que a gente veio cultivando até então, né? Que isso justifica, inclusive, o meu próximo slide, que é um slide
em defesa de Netuno. Eu chamei Netuno de planeta incompreendido. O materialismo exacerbado, estimulado por nossa sociedade, torna difícil a relação com conceitos de um planeta tão enigmático. E eu trouxe o símbolo dele, né, para explicar um pouco mais a respeito disso, porque eu não sei qual o entendimento que você tem. O entendimento que me passa, né, tem a questão do tridente e a cruz embaixo, né? Essa cruz, para mim, ela representa, né, num certo sentido, todas essas cruzes que a gente tem que carregar, né, as questões que a gente veio superar, né, em especial, em muitos casos, questões kármicas até. Agora, uma vez que você supera esses desafios, você consegue fincar os seus pés no chão. Existe uma conexão aqui desse símbolo com a Terra. Não tem como você conhecer, vamos chamar de lugares, não tem como você conhecer esses outros lugares que são acessados do sexto sentido em diante, não tem como você se voltar para os céus, né, para o divino, como você queira chamar, se você não está com os pés plantados na terra. Agora, quando a pessoa ou a própria sociedade ela falha em fazer esse movimento, né, fica andando pelos extremos. E aí uma hora entra no escapismo, aí outra hora entra no maravilhamento. Qual seria a diferença, por exemplo, entre escapismo e maravilhamento? Quem é que dá esse tom, né? Como é que você chega no caminho do meio? Como é que você percebe que você, de fato, está acessando outras realidades ou aquilo dali é invenção da sua cabeça? Como é que você sabe onde exatamente você está navegando, né? No caso do Netuno, né, o mais fantástico é que você não vai ter certeza disso nunca. Mas quanto mais você explora, né, em especial se o Netuno do mapa da pessoa faz aspecto com os planetas pessoais, né, quanto mais você explora aquilo, você vai ganhando experiência e você vai entendendo e se tornando um capitão, né, um navegador, né? Estou adorando essas associações com o mar, com o capitão, o navegador. É muito bom. Sabe o que eu pensei também quando você mostrou esse símbolo? É que são 3 setas para cima. E a minha sensação, né, na verdade, você perde a potência, né, de uma seta para cima, você tem um foco, tem um direcionamento, tem uma certeza. 3 é como se você dispersasse. Você não tem essa impressão? É difuso, né? É difuso. Sim, é difuso, Não tem como... Aí, no caso, daria para a gente fazer até uma comparação com Júpiter Sagitário, né? A questão da seta, né? A seta e o alvo, né? O arco e a flecha, né? Netuno não é isso. É difuso, é confuso, você não consegue entender inicialmente, e parece que, é como você está falando, as 3 setas, você divide energia, né? Você, às vezes, precisa, inclusive, poupar energia para você chegar num lugar maior, né? Para você chegar num lugar de amplitude, né? Que é diferente, né? No caso de Júpiter Sagitário. Interessante essa questão das 3 setas. Agora, o símbolo me passa essa questão que na minha cabeça é mais importante, de você justamente encontrar esse meio termo. Aquilo que eu perguntei, como é que a gente sabe o que é escapismo e o que é maravilhamento? Qual é a diferença entre um e outro numa sociedade que é tão, né,
da matéria. Como é que você descobre isso, né? Não tem como, só mergulhando. Não tem como. E esse é o meu último slide. O próximo slide é o slide com os meus dados. Eu posso passar agora ou a gente deixa para depois? Ué, você que sabe, quer botar agora para o pessoal, né, quem quiser ir anotar o seu contato. Ou a gente pode deixar para depois. Para mim, tanto faz. Bia, você quer... Tá ótimo. Pois é. Tem aqui, eu deixei meu... Só não deixei o YouTube, né? Meu YouTube é Ana Beatriz Guerra, Instagram Ana Bia Guerra, Telegram Ana Tarô, anabeatrizguerra.com.br e o meu WhatsApp. Maravilha. A Lica está aqui perguntando, falando o que a gente acha, né? Urano, mente pura, Netuno, amor puro e Plutão, vontade pura. Se faz sentido. E aí a minha pergunta, Lica, é puro em que sentido que você está falando? Você entende dessa forma, Bia? Porque assim, para mim ficou repete para mim, por favor. Ela falou, né? Lembrei da ideia dos transaturninos. Urano, a mente pura, Netuno, amor puro e Plutão, vontade pura. Aí minha questão é o que é puro, o que seria, né? Puro? Fiquei nessa dúvida, Lica. O que seria puro? Porque, assim, a gente pensa, eles são as oitavas, né? Urano, oitava do Mercúrio. Netuno da Vênus e Plutão do Marte, né? O Marte sendo a nossa vontade, né, de atuar, de se jogar, então vontade pura, Plutão. Eu fiquei assim, esse puro me deixou confuso. Eu não chamaria, no caso do Netuno, por exemplo, eu não chamaria de amor puro, eu chamaria de amor refinado, é diferente. Porque a ideia, quando você fala puro, me transportou para a questão, quando você vai purificar a água, por exemplo, né? A água, ela sempre vai ter impurezas, especialmente a água do mar. Então, não sei se passa... Vamos ver o que a Nica vai responder sobre essa questão. Ela falou na essência. Na essência. Eu não sei, por exemplo, eu fico pensando no Plutão em relação à vontade, eu acho que é uma vontade extrema. Né? Se o Marte é essa vontade de agir, de se afirmar, né, direcionada, eu acho que o que tem no Plutão aí vem a obsessão. E aí não estou fazendo julgamento de valor, nem estou dizendo que é ruim, é obsessão no sentido de nada demove ele do que ele quer, né? E aí, você falando de Netuno, que assim, você falou, né, para você o que é, né, o amor? Uma visão de Netuno. Na visão de Netuno, a gente passa por essa questão do amor incondicional, mas por que eu prefiro falar em refinamento? Porque se a gente for trabalhar com essa ideia de ele ser a oitava superior da Vênus, né, você começar a ter uma ideia do amor que sai das particularidades, que sai do pessoal, que já é um negócio difícil para as pessoas fazerem, porque a gente está mais habituado e está mais estruturado até para essa questão do amor condicional. Eu te amo porque você, ou porque você é alguma coisa, você é uma pessoa da família, você é um amigo, ou você faz certas coisas por mim, logo eu te amo. Não é o amor de Netuno. A gente tem essa questão, até que passa, né, por certos aspectos, né, e até é difícil falar de Netuno Peixes, não falar, por exemplo, de Jesus, né? Um avatar que representa bem essa energia. Mas eu acho que a gente, quando lida com Netuno, com a energia dele, a gente é convidado
para entrar nesse lugar do amor de mais sutileza, mas é por isso que justamente por isso que eu prefiro usar a palavra refinamento, porque você começa a aceitar mais a possibilidade de amar, independente do que está acontecendo na sua vida. Esse é o convite que ele faz. Porque muitas vezes a gente condiciona, a gente se fecha, né? E se fecha para N aspectos do amor. E o convite que ele faz também é para sair puramente do amor do par, do amor sexual e por aí afora, né? Você vai condicionar em certas relações. Ele te chama para amar independente de quem, independente do que, né? Não importa o que estiver rolando. Até faz sentido com o puro, né? Porque é uma coisa destituída de nuance, de paixões, talvez. Talvez, eu acho que o amor puro talvez faça sentido aí na questão do Plutão, né? A vontade pura, talvez fique, né? A vontade pura, assim. Porque o Plutão, com o Plutão, você não... Eu relaciono muito Plutão com poder, né? Mas não no sentido negativo, no sentido de você ter o poder de construir a tua realidade, e quando você deseja alguma coisa, você não vai ser removido daquilo, não importa o que aconteça. Né? O Plutão leva a gente para esse lugar, concentração de forças, sim. E o Urano, em termos de mente, é algo que não tem o limite da mente concreta, né, do Mercúrio. Eu acho que é uma mente que te leva para lugares nunca imaginados. E é sofisticado, né? Te leva para outros lugares. Sim. Tem uma coisa, uma mente que opera num lugar mais alto. Sim. E aí entendo, né? A mente pura, porque talvez seja também longe das contaminações, né, mundanas. Mais próximo do essencial. Né? Faz sentido, Lita, faz sentido. Faz sentido. Mas eu acho, você também estava pensando, Bia, com relação ao Netuno, que a gente... Esse trânsito dele agora por peixes, né, que já está nos últimos 10 graus, então ele já mostrou aqui, veio assim, o que você percebe desses 15 anos no signo de peixe, que começou lá, como você viu, em 2012, a gente vai com ele aí até 2026, mas qual é a sua percepção desse trânsito dele, né, em termos mundiais? Quando a gente está falando, gente, trânsito em termos mundiais, nossa percepção de mundo, né, como a gente pensa ele fora dessa percepção individualizada, né? A percepção que eu tenho, aí eu vou calcular para eu evitar certas palavras, tá? Porque tem palavras que não podem ser ditas aqui na plataforma. Então eu vou né? Então vou falar netunianamente em metáforas. A percepção que eu estou tendo por enquanto, né? Porque a gente ainda tem uma trajetória, né? A gente está nos últimos 10 graus, mas ainda vamos levar um tempinho, né? Hoje a gente está em 23, né, de peixes. Pelo que eu percebo, assim, eu acho que o coletivo está aproveitando muito pouco, vamos dizer assim, as influências do Netuno domiciliado. A gente está escolhendo, né, como um todo, né, a gente está escolhendo uma parte mais difícil, né, mais complexa. E eu gostaria, né, de ver nos próximos anos a gente escolhendo alguma coisa mais permissiva, né, mais sutil, né, que leve a gente mais para um sentido dos desejos, dos sonhos que a humanidade quer.
né? Eu costumo falar muito para as pessoas, os clientes, os seguidores, né? E insisto muito nisso, que a gente está num momento muito particular, né, da humanidade, que a gente tem que voltar a sonhar. E se tiver com algum tipo de dificuldade para isso, reaprender a sonhar. Porque como é que a gente vai entrar nesse próximo ciclo dele, quando ele chegar em Áries, né? E ele for abrir um novo mundo diante dos nossos olhos, como é que a gente vai lidar com isso se a gente não souber sonhar agora, né? Então, tem um chamado, né? Pelo menos eu sinto, né? Não sei se isso tem acontecido para outras pessoas. Eu tenho sentido esse chamado para voltar a sonhar, agora, não no sentido do escapismo, né? Essa que é a questão. É você se permitir, é você mergulhar, você abrir horizontes, você não ficar com a tua mente, a tua percepção desse tamanho, você se abrir para algo, se abrir para a vida, né? Vamos dizer assim, não necessariamente para alguma coisa religiosa ou espiritualista, ou o que seja, mas a gente sair de um lugar difícil que a gente se colocou, porque você vê, bastou ele chegar no grau 15 de peixes para a gente começar a vivenciar tudo que a gente está vivenciando. E encontrando as soluções, ou pelo menos as supostas soluções, no extremo oposto, que é a Virgem. E é um excesso de, né? Todos os excessos que a gente está vendo, né? E de cuidados, e de limpeza, e de separação, segregação, né? Será que a gente está usando as influências do Netuno da forma como a gente poderia? Eu acho que a gente tem esse poder, justamente porque as pessoas não acreditam que tem esse poder de construção da realidade, que está difícil a gente sair do que foi construído, do que foi apresentado. Então, eu tenho esperança e eu aguardo os próximos anos com uma certa curiosidade, né? Como é que é para você, Romina? Eu acho que eu fico pensando por que a gente tem como essa questão espiritual é tão mal interpretada, né? Às vezes até como uma coisa meio maldita, não sei te dizer por quê. Quando, na verdade, nada mais é para mim do que uma conexão com algo maior, né? A fusão com algo mais sutil, maior, com a origem da onde a gente veio, a gente, todo mundo. Ou seja, para mim, tem muita beleza nisso. Então, ele, Netuno em peixes, para mim, traz isso, ou seja, uma oportunidade da gente se conectar com esse amor universal, com esse algo que é comum a todos nós, da onde a gente veio, num nível mais conectado com o amor universal. Para mim, tem muito a ver com isso. A gente, né, temos a grande professora que fala que tem essa coisa dele nivelar por baixo. Nivelar por baixo, e a gente viu isso em muitas situações. Está acontecendo, sim, nivelando por baixo. É por isso que eu estou dizendo, eu acho uma pena, a gente está desperdiçando a passagem dele por peixes. Tem essa coisa da névoa, né? Da grande névoa, de parecer assim, tem um mal entendido, tem uma coisa grande assim. Mal entendido. Sim. A gente está essa coisa já está até meio batida, dessa grande dualidade, né? Dessas polaridades que a gente vive no mundo inteiro. Mas é como se a gente tivesse com uma venda nos olhos, tem uma névoa. Inclusive, quando a gente se refere ao outro que está num lado oposto ao que a gente pensa, ao que a gente percebe. É como se a gente não conseguisse compreender. E é muito de Netuno isso, de não conseguir compreender, tem um véu, uma névoa, uma coisa confusa.
Isso é muito claro para mim. Mas não está aproveitando o melhor do trânsito, que é justamente a conexão que nos une a todos nós, esse amor universal, essa empatia, essa solidariedade, essa compaixão, que são tão fortes de peixes, né? Um Netuno em peixes, ele comanda a gente para estar conectado com isso. Eu percebo, sim, alguns movimentos, sim, e um movimento muito grande espiritualizado. E aí, fora de qualquer entendimento que eu acho que é equivocado, que é associado com religião. Não, é espiritualizado no sentido de você se conectar com algo maior que você, de você estar a serviço de algo maior, de poder se comunicar com as pessoas de uma maneira, né, mais empática, mais solidária, mais amorosa. Isso eu também percebo isso, sabe? Não acho que é só tão negativo. E espero que até o final isso se espalhe, né? Como um verbo bem netuniano, que se espalhe. Espero que se espalhe, porque a gente ainda tem, né? Ainda tem caminho pela frente, né? E talvez, inclusive, conforme ele vai fazendo essa trajetória dele, essa névoa comece a se dissipar. E sim, existem vários movimentos, as pessoas elas estão, sim, mais espiritualizadas. Inclusive, essa questão do Netuno de dissolver, ele também está dissolvendo regras, ele está dissolvendo crenças. Eu percebo, assim, aumentar o número de pessoas que estão se conectando mais com uma fé própria, né? E essa ligação que elas fazem com algo superior, com algo que está fora delas, né? Mais pessoas se ligando a isso e se desfazendo de dogmas, né? Se desfazendo de crenças antigas e de crenças limitantes, né? Tem esse movimento que eu tinha falado antes, dos falsos gurus, dos falsos profetas. A gente teve escândalos, né? Nessa trajetória do Netuno, a gente teve vários escândalos com relação a isso, né? Ligados à religião, à seita, né? Então, ele está desconstruindo esses espaços, né? Onde naturalmente seria aceito você exercitar a sua espiritualidade, para você exercitar a sua espiritualidade de um jeito até mais natural e mais humano, né? Conectado justamente com a empatia. Conexão com o outro, né? Não tem como a gente almejar a conexão com o todo se a gente não faz conexão com o outro, né? Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em ti. Não tem outro caminho. Então, ele vem, aquela história, né? Da água batendo na rocha. Ele está ali batendo, batendo, batendo. Então, eu espero que mais pessoas ouçam esse chamado, né? É isso. Pia, eu acho que a gente, né, mais alguma coisa, acho que a gente vai encerrando, né? Rosângela... Temos perguntas? A gente pode encerrar. Assim, como seria um trânsito de Netuno na casa 3? Acho que você podia, a gente, para encerrar, você dá uma palhinha. Como seria Netuno na casa 3? Netuno na casa 3, a meu ver, tem que dar uma sacudida bem violenta na casa 3, porque a casa 3 ela está muito conectada a esses nossos espaços mais imediatos, né? Ela está ligada a Gêmeos, Mercúrio, né? E a proposta do Netuno ali seria justamente ampliar e transcender qualquer tipo de limitação que você tenha nas suas conexões. Então, ele começa a te instigar, talvez você comece a sentir desejo de habitar um outro lugar, né? Talvez você comece a pensar que aquele lugar ali que você vive, ele está muito pequeno, ele está muito pouco, ele pode levar você a se interessar por outros assuntos, querer ter uma expansão de consciência, expansão de consciência que eu digo não necessariamente num sentido espiritualista, mas num sentido também do saber, né? Você procurar mais, você
ampliar a tua mente, né? Deixar a tua mente sair das próprias regras, você querer outros tipos de relação, outros tipos de conexão, outros tipos de amizade, talvez até encontrar amizades que você possa até experimentar esse amor mais incondicional, universal, né? Você encontrar pessoas com uma mente mais aberta, né? Então, assim, a casa 3, ela, na minha concepção, ela acha Netuno um tanto incômodo, mas é uma coisa interessante, né? É legal, né? De experimentar. Mexendo muito com a parte da comunicação e também da mente concreta, né? E pode até, de repente, ter, se for um trânsito difícil, até algum problema na forma de se comunicar, né? Ou até passar mensagens que passar mensagem truncada, né? Sim, sim. Não, abre terreno para confusões, né? É como se fosse... Vou brincar, tá, gente? É brincadeira. É como se fosse um Mercúrio retrógrado, né? Durante todo aquele período. Né? Netuno aqui bagunçando, né? Bagunçando um pouco a mente da pessoa. Alguma coisa assim. Acho que é isso, né? Bia, acho que a gente encerra. Vamos... A Rosângela falou que estava sentindo exatamente isso. Que legal, Rosângela. Muito legal, bom. Legal, bacana. Eu acho que é isso, né? Acho que você trouxe aí uma visão bem bacana, inclusive, acho que essa abordagem, né, dos aspectos negativos e positivos, esse contraponto que eu gostei muito, para a gente saber, né, que a gente pode navegar num lado mais positivo de Netuno, e como é que também atua essa coisa mais dele do escapismo, da nebulosidade, dos enganos, dessa via mais negativa, que é parte também, mas é tudo o que a gente falou, né? Um caminho para um conhecimento, né? Para o autoconhecimento e para crescimento, né? E como que a gente sai disso, né? Porque não dá para a gente ficar, especialmente no caso de Netuno, não dá para a gente ficar trabalhando com esses conceitos de certo ou errado, né? Isso aqui é negativo, logo é ruim. Não é bem assim o funcionamento dele. Às vezes, um momento mais desafiador, mais intenso, leva você a aprender como ele opera na sua vida e aí você conseguir dar uma guinada, né? Você vivenciar a outra polaridade, mas sempre lembrando que ele tem essas nuances, né? A gente pode fazer N associações, né, até com o próprio elemento água, né, a gente pode entender de uma maneira mais ampla se a gente não esquecer, né, que ele não está morando só nesses extremos, ele tem vários espaços que ele pode ocupar e com isso você vai criando uma intimidade maior, você vai se permitindo mais, e aí você vai vivenciando várias potencialidades que estão ali, né? Quando você se entrega para ele, você consegue se abrir para tudo de mais e melhor, né, e positivo que pode acontecer, mas contanto que você saia dessa dicotomia, né? Ele abre espaço para isso, ele te convida. Sim. Bom, Bia, então vamos encerrar. Quero te agradecer, foi muito enriquecedor. Agradeço o convite, foi um prazer falar do meu velho conhecido. Adorei estar aqui, adorei a presença de todos. Também, gente, olha, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelas perguntas, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Como eu falei, no mês que vem, a gente vai falar de Plutão, vamos continuar e vamos trazer todos os planetas. Depois a gente vai começar com os planetas pessoais e sociais. Quero agradecer. Que bom, Alexandra, obrigada. Ele é bem nebuloso, Netuno é bem nebuloso. Mas é muito bom discutir, né? Falar sobre ele para a gente compartilhar,
para compreender melhor o ajudar a tirar essas próprias vendas que ele coloca nos nossos olhos, né? A gente, conforme a gente vai perdendo esse medo dele, perdendo o medo do desconhecido, a gente vai lidando melhor. Isso. Então, gente, olha, eu agradeço. Bia, mais uma vez, foi um prazer, né, a gente conversar, você trazer aí sua visão sobre Netuno, poder, né, ter essa disponibilidade. Muito bom, gostei muito, aprendi muita coisa, o papo muito bom. E muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. A gente se vê mês que vem no próximo ciclo. E quem quiser, acompanha a gente, a Bia, né, no Instagram. Ana Beatriz Guerra. Ana Bia Guerra no Instagram e Ana Beatriz Guerra aqui no YouTube. Isso. E também Escola de Ver, que está aqui com a gente. E quem quiser também me acompanhar no Instagram, é Romina Astrologia. E a gente vê se tiverem qualquer dúvida, né, mandem lá no Instagram. E a gente se vê mês que vem. Certo? Então, boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.